Olá, alunos! Bem-vindos à segunda unidade do nosso curso. Nessa unidade, nós vamos tratar sobre a segunda função da administração, que é a organização. É uma das etapas mais importantes, é onde nós vamos pegar tudo aquilo que foi planejado e colocar em ordem de prioridade de ação e de organização dos recursos disponíveis. Ou seja, tudo aquilo que foi verificado na etapa de planejamento, nós vamos organizar da melhor maneira para conseguir alcançar o objetivo. Então, a organização dos recursos ela está vinculada ao objetivo que foi determinado na etapa de planejamento. Então, é como uma ordem de prioridade de recursos. Nós vamos definir uma prioridade dos recursos que serão necessários e como eles serão empregados para conseguir alcançar os objetivos. Então, nós temos aí na apostila e na apresentação que o termo organização ele tem duplo sentido, né? Um voltado à organização como empresa, como função jurídica, né? E o outro ao ato, né? Ao verbo organizar, né? Organizar os recursos. Tem um esqueminha ali no slide que diz, né? A organização como uma unidade ou entidade social, uma empresa, né? Na qual as pessoas interagem entre si para alcançar objetivos comuns. Ou seja, é aquele espaço onde as pessoas, os funcionários, se reúnem para executar suas atividades, ou seja, a estrutura da empresa, a estrutura organizacional. O segundo sentido é como função administrativa, ou seja, o ato de organizar, ou seja, e parte do processo administrativo de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles. Então, a gente fala a organização como empresa e como o ato de organizar os recursos, né? Então, nós temos esse duplo sentido. Então, quanto à organização de recursos, ou seja, as organizações como empresas, elas não alocam seus recursos ao acaso, né? Não é só você chegar e não arrumar a casa, né? Deixar tudo sem uma ordem, né? Ou seja, elas precisam ser organizadas a fim de funcionar melhor e gerar melhores resultados. Então é como a gente faz na nossa casa, né? A gente arruma os móveis, limpa, né? Coloca as coisas tudo direitinho no seu lugar, ou seja, isso facilita na hora de a gente se locomover lá dentro. Da mesma forma na organização, a gente precisa arrumar os nossos recursos, os nossos móveis, as nossas máquinas, os equipamentos, as pessoas, que é para cada um fazer direitinho da melhor maneira a sua atividade. Então, é o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e suas atribuições. Então, a ação de organizar constitui a segunda das funções administrativas, vindo logo após o planejamento e antes da direção e do controle. Então, é uma sequência que a gente vem vindo nessas técnicas gerenciais. Então, passando para o outro sentido, né, a forma da organização da empresa se constituir, nós temos que alguns empreendedores levam em conta suas necessidades e as condições legais de mercado, né? Então, eles precisam definir a constituição jurídica que varia de acordo com o porte e as intenções dos envolvidos. Então, para uma organização se organizar, ela precisa definir a sua atuação diante da legislação do país a que ela pertence, né? Então, existe uma legislação no Brasil que fala, que aborda quais são os tipos de organização, dependendo do porte, do faturamento, do número de empregados, enfim. Então, essa é uma forma da organização se constituir, né? Então, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela foi criada através da Lei Complementar número 123 de 2006 e adota a classificação de microempreendedor individual, que é aquela empresa que tem a receita bruta anual até 81 mil. Tem a microempresa, que é quando uma empresa tem uma receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil. E a empresa de pequeno porte, que é aquela que tem receita superior a 360 mil e igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil por ano. Então, essa lei ela determina de acordo com o faturamento anual de cada empresa. Então, ela pode ser de microempresa, né, quando é o microempreendedor individual, ou empresa de pequeno porte. De acordo com esse levantamento, né, as empresas elas podem optar pelo Simples Nacional, que é quando englobam-se os recolhimentos de 8 impostos em uma única guia.
Então, para o microempreendedor individual, o Simples Nacional engloba 3 impostos em uma única guia. Ou seja, depende se é pequena ou se é microempresa. Então, o microempreendedor individual é um empresário individual legalizado com receita bruta anual até 81 mil e optante pelo Simples Nacional, quando ele tem os 3 impostos em uma única guia. Ele não pode possuir mais de um estabelecimento ou particular ou de outra empresa como sócio ou titular. Também só pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo e o piso da categoria a que o funcionário está vinculado. Já o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele classifica o porte da empresa de acordo com o faturamento anual ou do grupo econômico ao qual a empresa pertence. Por exemplo, para o BNDES, a microempresa é aquela que tem faturamento até 1 milhão e 200 mil. E a pequena empresa, acima disso e abaixo de 10 milhões e 500 mil. Já o BNDES ele adota essa classificação porque ele já para definir as políticas de financiamento, de apoio às empresas, né? Então cada banco, cada instituição pode ter uma apresentação diferente sobre o porte da empresa, né? Mas é bom se guiar pela lei geral, a Lei Complementar 123 de 2006, né? Então é preciso conhecer o porte da empresa, né? Porque é nisso que ela vai organizar as suas ações e organizar os seus recursos. Então, os interessados em empreender e iniciar um negócio devem ficar atentos ao seu porte estrutural ou também financeiro, além de levar em consideração seus objetivos no momento de constituir a sua empresa, né? Então, essa categorização é importante porque desde o início do negócio, a empresa ela pode definir ou optar a qual sistema tributário ela vai estar vinculada, né? No caso do Simples Nacional, por exemplo, que é um sistema tributário diferenciado e simplificado para as empresas, com o objetivo de estimular e facilitar as operações da empresa. Então, como todas as operações precisam ser previamente planejadas e organizadas, a empresa ela precisa se organizar no ato de se constituir legalmente, né, de maneira seguindo a legislação, além da situação de organizar seus próprios recursos, organizar as pessoas, organizar sua estrutura, organizar suas máquinas e equipamentos, visando atingir o objetivo. Então, é sempre importante ter claro qual o objetivo da empresa e organizar os seus recursos e se organizar para conseguir atingir as metas e objetivos que foram previamente planejados.